Queridas mães, queridas amigas, é sempre muito bom estar aqui com vocês para aprendermos juntas e crescermos na fé, na nossa vida espiritual e no conhecimento da palavra de Deus, né? E acima de tudo, no amor, que é o ápice das propostas de Jesus para nós. Realmente é muito bom, é uma alegria muito grande, mas nós também não podemos negar que é um grande desafio, né? Como nós dissemos anteriormente, as propostas de Jesus não coincidem com a nossa lógica humana, né? Jesus nos pede sempre para ir além, e não é tarefa fácil. Ele nos propõe um amor, mas um amor exigente, um amor com a lógica do seu reino, né? Como ele mesmo disse, o seu reino não é deste mundo. Por isso, vamos pedir o auxílio do nosso amigo Espírito Santo, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo realiza, que ele venha nos iluminar. Bom, nós iniciamos o estudo do capítulo 5 de São Mateus com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas abrem o Sermão da Montanha. E nós vimos que Jesus, então, nos ensina o caminho para nós chegarmos à santidade, que é o que Ele quer para nós. Então, nós vimos que as bem-aventuranças têm uma série de instruções e de propostas para nós. Jesus nos ensina a relacionar com as pessoas, com as coisas e conviver com as situações segundo a lógica do céu, né? Que é o amor. Então, ele continua nos ensinando. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele usa de uma forma assim belíssima, né? Usando duas figuras extraordinárias e ao mesmo tempo muito simples, mas muito importantes na nossa vida cotidiana, né? Que é o sal e a luz. E que muitas vezes a gente acaba só valorizando quando elas faltam, já perceberam? É ruim demais a falta de luz, e quando falta o sal, quando falta o sabor, né, a gente também estranha. Então, se faltar a luz, o que acontece? Nós ficamos no escuro, nas trevas, e o próprio Jesus nos advertiu, né? Quem me segue não andará nas trevas. Então, é tudo isso que nós queremos, né? Caminhar na luz rumo ao céu. Gente, como Deus nos dá a oportunidade de participar do seu reino e como ele nos confia tarefas tão importantes, né? Ser sal, dar sabor, ser luz e iluminar o mundo por onde a gente passar, né? E nós vamos iluminar de que forma? Nós mesmos não temos uma luz própria. Nós temos que iluminar com a luz de Cristo, é claro, né? Porque ele é a luz do mundo. Então, minhas queridas, ser sal e ser luz é ser presença, presença boa, presença de Cristo. É chegar num ambiente e levar a paz, a bondade e o amor de Jesus Cristo, né? Ser cristãos que levam a luz e que são sal é fazer a diferença, né? É mudar um ambiente, é mudar uma situação, acolher as pessoas, ter generosidade, né? E ir sendo uma presença que realmente leva a luz de Deus. Então vamos refletir também um pouquinho sobre o sal. Para que serve o sal? Primeiramente para dar sabor, né? Para dar gosto. Então é tão bom quando a gente tem a oportunidade, né, de ter uma comidinha gostosa, bem temperada, com sal na medida, né? Mas o sal serve também para conservar. E nós cristãs, nós precisamos conservar a paz, a fé, a esperança, né, gente? Em nós e nas pessoas. Nós cristãs temos esse chamado, né? Ser presença, fazer a diferença, né? E levar o amor de Deus.
E ainda tem um detalhe, né? Quando nós misturamos o sal numa comida, o que acontece? O sal desaparece, ele se mistura com a comida. Assim também deve ser conosco, né? Lembram como João Batista nos ensinou quando ele anunciava Jesus? Que eu desapareça e ele cresça. Então, quem tem que aparecer é Jesus, né? A gente precisa fazer a diferença, mas Jesus deve ser o centro. Então, gente, a luz de Cristo, ela precisa brilhar para as pessoas, né, com as quais a gente encontra. Nós precisamos ser luz na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso grupo da igreja, né? E a gente deve sempre questionar se a luz de Cristo está brilhando em nós. E como essa luz está iluminando as pessoas que estão à nossa volta, né? Esse é o plano de Deus para nós, levar a sua luz. E a gente pode então perguntar, mas o que é exatamente ser sal e ser luz? É fazer boas obras, Jesus está dizendo. E o que são as boas obras, né? São gestos de amor, são gestos de caridade, são a generosidade nossa para com o nosso próximo. São essas obras, gente, que elas agradam a Deus. E a forma que nós temos de ser sal e de ser luz é amando. Amar com o amor de Deus, né? Ajudar as pessoas, não só aquelas, né, que a gente considera que são muito necessitadas, que estão passando fome ou doentes, né? Nós precisamos de ter caridade, sim, fazer boas obras, a começar da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, né? Da nossa comunidade de fé. Porque a gente lembra que São Paulo nos ensinou que o amor é paciente, o amor é bondoso e que o amor não guarda rancor. E às vezes, né, é muito difícil a gente viver tudo isso na convivência com as pessoas. Então, as boas obras, elas acontecem toda vez que nós amamos, sendo sal e sendo luz para o mundo. E todos que recebem esse amor, né, vão glorificar a Deus pela presença, né, do seu amor em nós. São João também nos adverte que quem não ama seu irmão permanece nas trevas. Aí nós vamos entender, né, como que é importante a gente amar para ser luz. Que o Espírito Santo sempre nos auxilie nessa tarefa, né, de ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos pede, ok? Então, tudo que nós cristãos tocamos, tudo que nós cristãos fazemos, precisa de ter a nossa marca, né, gente? Precisa de ter a nossa identidade, precisa de ter o nosso tempero. E qual que é a identidade do cristão, né? É a nossa fé, é a nossa maneira de agir, segundo o amor que Cristo nos pede. Nós não podemos perder o sabor, senão de nada vai adiantar a nossa fé e as nossas orações, né? E muito menos as nossas ofertas. Esses são os ensinamentos de Jesus. E ele continua, né, falando que ele não veio para abolir as leis, mas que ele veio para que elas se cumpram, né? Então Jesus até aboliu, sim, alguns preceitos do Antigo Testamento que ele não considerava tão importante, mas essas leis que ele fala que ele veio para garantir o seu cumprimento, quais são elas? São os 10 mandamentos que, como é narrado lá no Antigo Testamento, e que ele deu a Moisés. Então, gente, muitos cristãos, e até mesmo pode acontecer conosco, vivem como se esses mandamentos não existissem mais, né? Como se eles tivessem caído de moda, entre aspas, né? E não é bem assim. Jesus nos adverte que quem desobedecer a um só mandamento desses será considerado pequeno no reino
de Deus. E nós temos que lembrar sempre o seguinte, né? A verdade continua sendo verdade, mesmo que ninguém a siga. Então, vamos prestar atenção, né, nos mandamentos e nos esforçar para que a gente consiga segui-los. E Jesus vai continuando a nos pedir, né? Ressaltando a importância do amor e do perdão, né? Que são as principais leis do seu reino. Então Jesus nos pede sempre o perdão e a reconciliação. E pede para que a gente não guarde rancor, para que a gente não guarde a ira, para que a gente controle a nossa raiva, né? E a gente sabe que tudo isso é difícil e que só mesmo pela graça de Deus é que nós conseguimos, né, ter um coração leve mesmo quando a gente é ofendido pelas outras pessoas. Nós sabemos que tudo isso é desafiante, né? Por isso é importante a gente estar sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, né? Jesus vai continuar falando, né, que se a gente tiver alguma desavença com o nosso irmão, nós precisamos reconciliar com ele antes de caminhar até o altar para fazer a nossa oferta, né? Senão não vai valer nada. E ele nos diz que a nossa lei precisa estar acima da lei dos fariseus, né? Que não fazem as coisas com sinceridade, porque senão nós não entraremos no reino dos céus. E Jesus então vai nos advertindo sobre a obediência aos sacramentos, e ele fala muito sobre o compromisso com o sacramento do matrimônio, sobre a responsabilidade dos cônjuges, com respeito, com amor e com a fidelidade, para garantir a integridade da família, né? A família que Jesus preza tanto, porque a família é a primeira igreja, né? Ela é a igreja doméstica, é o santuário da nossa fé. Então, a fidelidade e o amor precisam ser respeitados, né? Precisam ser preservados. E Jesus considera o descumprimento, né, com esses propósitos um pecado grave, né? Jesus condena o adultério. E ele nos fala também da necessidade de conservarmos o cuidado com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, gente, Jesus vai nos orientando também a respeito da verdade, né? Que nós não devemos ter nenhum compromisso com nada que não seja a verdade, pois Jesus é a verdade. Então, tudo que afasta da verdade não agrada a Deus. E nós precisamos de ser pessoas de palavras, né, para a gente ter credibilidade. É isso que se espera de um cristão. Nós não devemos jurar por coisa alguma, né? Se a gente disser alguma coisa, ele fala que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Nós precisamos ser transparentes e coerentes, né? É isso que Jesus nos pede. E Jesus então continua, né, nos ensinando que no reino de Deus o maior valor seja fazer o bem, né? Então nós precisamos fazer o bem mesmo com as pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que nos caluniam, né? E essas pessoas, infelizmente, elas existem, né? Essas pessoas a gente encontra na nossa convivência, mas nós precisamos estar firmes na fé, no nosso propósito, para que a gente possa amar além do que a gente recebe, né? Se a gente for maltratado, a gente não deve pagar com a mesma moeda. Jesus nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem, pois o bem está acima de tudo. E finalmente, gente, o nosso maior desafio, talvez, proposto por Jesus, é amar os nossos inimigos, né? Tá aqui a proposta de um amor super exigente, né? Como nós falamos no início. É um amor que nos remete à proposta de santidade, né? Pois Jesus nos ensina, sede santos, sede perfeitos, como
vosso Pai do céu também é. Então exige de nós um propósito verdadeiro, um esforço constante, né? E Jesus nos propõe amar as pessoas difíceis, né? As pessoas que às vezes nem querem o nosso bem e que às vezes elas estão muito perto de nós, podem estar até na família, no nosso trabalho, nas pessoas da nossa convivência na igreja, né? Existem pessoas más, pessoas difíceis, né? E Jesus fala que o mérito está em amar essas pessoas, né? Amar os nossos inimigos. E essa não é a lógica do mundo. E para nós é tão difícil, né? Então nós temos que amar com o amor de Deus, né? Fazendo bem para quem nem sempre nos faz o bem. E para isso nosso coração precisa estar cheio de amor, né? E as nossas atitudes têm que ser assim um esforço constante para sermos parecidos com Jesus, para sermos bem-aventurados, né? E Jesus então nos lembra que nós somos todos irmãos, que Ele nos ama a todos, né? Que Ele veio para os bons e para os maus e que Ele faz cair a chuva sobre todos. Tudo isso, né, gente, é difícil, mas pela graça de Deus é possível. E se a gente fizer como Jesus nos pede, vai valer a pena, sabe por quê? Nós vamos ganhar o reino do céu e não tem nada melhor, não tem nada mais valioso, né? Então, gente, nós vamos finalizar lembrando mais uma vez, né, que nós devemos lutar para que brilhe a luz de Cristo em nós. E que Jesus mesmo nos ensinou que quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, esses herdarão o reino do céu. Amém?